Reservei um jantar luxuoso bem ao lado da mesa onde meu marido e sua amante mentirosa estavam. Ele havia dito que estava em uma viagem de negócios fora da cidade. Eu arruinei os planos deles quando trouxe um homem que eles nunca esperavam. Olá, queridos ouvintes. Espero que todos estejam com muita saúde. Antes de continuarmos a história, por favor, ajudem este canal a crescer, curtindo, se inscrevendo e comentando de onde vocês estão ouvindo. Se já fizeram isso, vamos começar a história. Ainda me lembro de como meus passos soavam, silenciosos, mas firmes. Ao entrar no restaurante, as luzes eram fracas, elegantes, e cada mesa estava posta como se para celebrar algo especial. Mas esta noite não era para celebrar a felicidade. Este era um palco que eu havia preparado para o fim de uma longa decepção. Cheguei sozinha, vestindo um vestido escuro simples que não era chamativo, mas era arrumado o suficiente para me fazer parecer mais do que apenas uma dona de casa que supostamente só sabia lavar a louça. Meu cabelo estava preso para trás ordenadamente. Mantive meu rosto o mais calmo possível. Por dentro, havia uma tempestade que eu não conseguia explicar, uma mistura de dor, raiva e uma coragem que eu não permitia respirar há muito tempo. Um garçom fez uma reverência educada. Para Lisandra? Sim, senhora. Sua mesa é por aqui. Minha mesa ficava bem ao lado de uma maior com 2 lugares já reservados. A mesa do meu marido, onde ele se sentaria com a mulher que chamava de seu futuro. A mulher que ele elogiava em suas mensagens de texto enquanto eu era apelidada de esposa ingênua que supostamente não entendia o mundo dos negócios. Puxei minha cadeira lentamente, sentando com as costas retas. A distância entre nossas mesas era mínima. Se eu quisesse, poderia tocar as costas da cadeira dele apenas estendendo o braço. Eu havia organizado tudo para ficar tão perto que pudesse ouvir cada palavra deles, não para me machucar, mas para planejar meu próximo passo. Os convidados começaram a chegar. A campainha do restaurante soava cada vez que alguém entrava. Respirei fundo. Meus dedos estavam frios apesar da sala quente. Por trás da calma que eu mantinha, havia uma mistura de dor e determinação que estava se formando há um tempo. Eu sabia que esta noite desmascararia a pessoa que um dia chamei amorosamente de meu marido. Logo vi uma silhueta familiar, Cassiano. Ele entrou vestindo uma camisa cara, a colônia que eu costumava escolher para ele, e sua expressão confiante de sempre. Ao lado dele estava Sabrina. O vestido dela era chamativo e brilhante demais para um ambiente que não precisava de muita luz. Eles riam baixinho, suas mãos se roçando como se o mundo pertencesse apenas a eles. Olhei para baixo, prendendo a respiração. Parecia que eu estava sendo esfaqueada de 2 direções ao mesmo tempo. A dor de ver-los tão íntimos e o alívio de que tudo o que eu vinha segurando finalmente chegaria ao fim. As vozes deles eram claras da minha mesa. Mal posso esperar para me livrar daquela mulher. A risada forçada de Cassiano ecoou. Assim que esse projeto sair, tudo estará acabado. Sabrina jogou o cabelo para trás com um estalo de língua. Isso já devia ter sido feito há muito tempo, Cassiano. Uma esposa, capacho como ela, só te atrasa. Ela nem entende da empresa. Sua vida nunca vai progredir se você continuar carregando essa bagagem. Continuei em silêncio, imóvel, sem me aproximar deles, sem chorar. Tudo o que mostrei foi um silêncio controlado, mesmo que meu coração parecesse estar sendo esmagado. Em minha mente, as velhas palavras do meu pai surgiram como se ele estivesse sentado ao meu lado. Nunca deixe seu nome ser usado por alguém que não te respeita. A conversa deles continuou. Cada palavra uma nova facada. Ela provavelmente está em casa agora cozinhando ou limpando. Ela não ousaria vir a um lugar caro como este sozinha. Cassiano disse com uma risadinha. Sabrina interveio. Eu já disse ao meu pai. Assim que você estiver livre daquela esposa ignorante, podemos facilmente entrar na rede de contatos do Jardel. Ele confiará em nós se chegarmos como um casal estável. Esse nome fez meu peito apertar. Jardel, o homem de quem Cassiano estava desesperado para se aproximar para conseguir uma promoção e ganhos pessoais. O
homem que agora estava do meu lado. Endireitei minhas costas quando o garçom abriu a porta do restaurante novamente. Os passos eram pesados, decisivos, carregando uma aura que fez várias cabeças se virarem. Jardel Camargo entrou, vestindo um elegante terno preto, seus olhos afiados como alguém que sempre sabia o que queria. Os convidados sussurravam, alguns até se levantaram para dar um pequeno aceno de respeito. Para eles, ele era um dos nomes mais poderosos nos negócios da região. Para Cassiano e Sabrina, ele era o futuro deles. Para mim, ele era a testemunha que eu havia trazido esta noite para expor tudo. Cass, Sabrina sussurrou, em pânico, mas animada. É ele. Ele está aqui. O gerente deve ter dito a ele para quem era nossa mesa. Mas algo estranho começou a acontecer. Jardel não olhou para eles. Não olhou na direção deles. Não se aproximou da mesa deles de forma alguma. O olhar dele foi direto para mim. Eu, sentada sozinha, vestida de forma simples, mas de uma maneira que eu havia escolhido deliberadamente para parecer refinada e claramente diferente da imagem da esposa ingênua que eles haviam construído. A atmosfera do restaurante ficou silenciosa. Cassiano levantou a mão tentando chamar. Senhor Camargo, por aqui, senhor. Eu sou. Mas Jardel não parou. Ele passou direto pela mesa deles, pela mão estendida de Cassiano, pelo olhar confuso de Sabrina e parou bem na minha frente. Desculpe deixá-la esperando. A voz dele era baixa, mas alta o suficiente para a sala inteira ouvir. Olhei para ele calmamente, embora meu coração estivesse acelerado. Acabei de chegar. Jardel sorriu, um sorriso que continha um significado mais profundo. Reconhecimento, respeito. Sem olhar para nenhum outro lugar, ele deu um pequeno aceno ao garçom. Junte a minha conta com a desta senhora. Sou o convidado dela. Esta noite, o som de um copo que Sabrina tocou acidentalmente tilintou. Talvez a mão dela estivesse tremendo. Cassiano endureceu como alguém que acabara de ser sacudido de um sonho falso. E quando Jardel puxou uma cadeira para mim em uma honra que meu marido nunca havia me mostrado em público, vi o rosto de Cassiano ficar mortalmente pálido. Por um momento, ele parecia alguém que de repente havia perdido o chão. O que ele não percebia era uma coisa. Este era apenas o começo, e eu estava sentada na mesa que ele sempre considerou insignificante, prestes a destruir toda a sua vida à minha maneira. Não toquei na comida à minha frente imediatamente. Mesmo enquanto o garçom derramava água no meu copo, minhas mãos ainda estavam frias. A coragem que eu havia demonstrado antes não vinha sem um tremor interior, mas por trás disso havia uma ferida que eu havia reprimido por muito tempo. Uma ferida que finalmente encontrou seu próprio caminho para a cura. Jardel sentou-se calmamente de frente para mim. Sua postura era relaxada, mas seus olhos observavam cada detalhe, como se pudesse ler minha mente. Você está bem? Ele perguntou suavemente. Eu assenti, melhor do que estive em anos. Um leve sorriso apareceu em seus lábios, como se ele entendesse, sem me forçar a explicar, e isso me fez sentir valorizada. Na mesa ao lado, uma cadeira arrastou-se asperamente. Eu não precisei me virar. Eu sabia que era Cassiano, inquieto. Quem ela conhece? Qual é o relacionamento deles? Por que Jardel nem nos cumprimentou? As perguntas eram como pequenas ondulações no meu ouvido, mas me forcei a manter o foco. Esta noite não era sobre uma vingança mesquinha. Era sobre mostrar quem eu realmente era. Mas antes de tudo isso, antes de eu me sentar aqui com a cabeça erguida, houve uma longa jornada que eles nunca conheceram. Tudo começou em uma casa pequena e simples que eu limpava de manhã até a noite. Uma cozinha que eu raramente parava de usar porque, toda vez que meus sogros visitavam, eles a inspecionavam como se eu não conseguisse cozinhar uma refeição decente. Lisandra, sua comida está sem graça. Qual é o seu problema? Outras mulheres conseguem. Por que você não? Você é mulher. O seu lugar é na cozinha, não lá fora. Eu apenas sorria naquela época porque ainda acreditava que a bondade seria retribuída com bondade.
Então houve a vez em que o pagamento da hipoteca dos meus sogros venceu. Lembro-me deles vindo até a casa em pânico e com o tom habitual deles. Lisandra, você trabalha naquele escritóriozinho, não é? Por favor, pague isso. Para nós, só por um tempinho. Nós te pagaremos de volta. Não houve pagamento de volta. Nunca. Nem mesmo um muito obrigado. Mas eu ajudei porque acreditava que esse era o papel de uma boa esposa. Aí meu cunhado quis ir para a faculdade. Eles vieram novamente com doces, promessas nas quais nem eles mesmos acreditavam. Lisandra, você tem pena do irmão do seu marido, não tem? Ele precisa pagar a matrícula. Você está sempre economizando, certo? Com certeza pode ajudar um pouco. Um pouco para mim significava pular o almoço por meses. Mas eu ainda fiz isso. Eles não sabiam que todo o dinheiro que eu dava a eles enquanto eles riam, bebiam e fingiam ser ricos, vinha de longas noites de trabalho duro que eles jamais poderiam imaginar. Eu não estava apenas fazendo trabalhos administrativos menores. Eu estava revisando relatórios financeiros para dezenas de pequenas empresas, analisando gráficos de vendas e escrevendo relatórios de consultoria enviados através de uma conta anônima para não ofender o ego do meu marido. Às vezes, eu corrigia erros de entrada de dados no valor de centenas de milhares de reais. Às vezes, eu salvava outros de vazamentos financeiros que os teriam levado à falência. Essa era a maior ironia. Eu estava salvando os negócios de outras pessoas enquanto meu marido estava me arrastando para um buraco que ele mesmo cavou. Uma noite, logo após a meia-noite, eu estava fechando meu laptop quando meu telefone vibrou. Uma notificação do banco. Olhei para o histórico de transações, o da minha conta, e o mundo pareceu parar por um momento. Um novo empréstimo de R$ 250 mil no meu nome. Sentei-me de volta. Meu coração afundou no estômago. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria os detalhes do empréstimo. Não, havia minha assinatura, nenhuma aprovação minha, mas tudo era legalmente vinculativo porque meu nome constava como fiadora. Não chorei na mesma hora. Em vez disso, soltei uma risada pequena e amarga. Uma risada nascida da exaustão, devastação, raiva e descrença, tudo misturado em uma coisa só. Lembrei-me da voz do meu pai, que sempre fora calmante, mas naquele momento parecia que estava gritando na minha cabeça. Nunca deixe seu nome ser usado por alguém que não te respeita. E naquela noite decidi deixar de ser a pessoa que sempre cedia. Comecei a juntar as pequenas coisas que eu havia ignorado anteriormente. Conversas de chat escondidas, viagens de negócios falsas, telefonemas, sussurrados tarde da noite, faturas de cartão de crédito para coisas que nunca comprei. Então, uma tarde, enquanto abria o laptop de Cassiano para procurar uma foto antiga, uma notificação de mensagem apareceu automaticamente. E lá estava, a conversa com Sabrina. Frase após frase que pareciam adagas no meu peito. Assim que o dinheiro for sacado, vamos simplesmente fugir. Finalmente poderei aproveitar a vida sem esta esposa estúpida. Haha. Sim, ela nunca suspeitará de nada. Ela confia 100% em mim. Temos que ser rápidos. Usei o nome dela para tudo. Ela será a única a assumir a culpa se algo acontecer. Fechei o laptop devagar, tentando não fazer barulho, embora minhas mãos tremessem violentamente. Naquela mesma noite, comecei a gravar. Cada comentário degradante, cada comentário depreciativo, cada frase que mostrava que eu não passava de uma ferramenta. Coletei tudo ordenadamente, guardei tudo, e quando finalmente me sentei em frente ao meu laptop alguns dias depois e abri um antigo e-mail com as iniciais JC, senti algo diferente. Lembrei-me do conteúdo daquele e-mail. Um breve comentário de um cliente anônimo sobre a análise do relatório de investimentos que eu havia feito através de terceiros. Esta é uma das melhores análises que já recebi. Seja você quem for, você nos salvou de uma perda enorme. Eu não sabia quem era JC na época, mas esta noite, aquele homem estava sentado na minha frente. Jardel olhou para mim como se soubesse que eu estava me lembrando de muitas coisas. Você não está sozinha, ele disse simplesmente. Engoli em seco devagar.
Eu sabia que ele estava certo. Na mesa ao lado, o som de uma colher caindo foi alto. Cassiano chamou o garçom várias vezes. Sua voz estava embargada e soava como a de alguém que estava começando a perder o controle. Senti algo que estava faltando há anos. Uma sensação de valor próprio retornando. E quando levantei os olhos, eu sabia de uma coisa. Esta noite era a última noite em que eu me sentaria como uma sombra na vida deles. Esta noite meu palco tinha acabado de começar. Na manhã seguinte à descoberta do empréstimo de R$ 250 mil em meu nome, a casa parecia mais silenciosa do que o normal. Cassiano havia saído de madrugada, deixando para trás uma xícara de café frio pela metade e um bilhete curto que embrulhou meu estômago. Lisandra, tenho uma reunião importante hoje. Não me incomode. Não havia um obrigado, nenhum cuide-se, nada que mostrasse que eu era sua esposa e não um móvel. Sentei-me em minha pequena mesa, abrindo meu laptop com as mãos ainda tremendo, levemente. Todo o meu ser parecia ter acabado de ser arrastado de um pesadelo e jogado em um abismo ainda mais profundo. Mas não gritei, nem chorei. Havia uma sensação de queimação em meu peito que estava começando a me mudar. Abri a pasta de gravações. O primeiro arquivo de áudio que fiz tinha apenas 2 minutos de duração, mas seu conteúdo foi suficiente para me abalar. Era a voz de Cassiano, na noite anterior, quando estava ao telefone. Sabrina, não se preocupe, ela não entende de nada. Mesmo que descubra, não ousará fazer nada. Ela é apenas uma dona de casa que tem medo de me perder. Seguiu-se a risada pequena, condescendente de Sabrina. Sim, é por isso que você precisa se apressar. Assim que a licitação for aprovada, você simplesmente se divorcia dela. O papai vai ajudar com os advogados se necessário. Fechei os olhos por um momento, não porque estivesse triste, mas porque minha raiva estava começando a tomar forma. Havia lógica, direção, um propósito tênue, mas real. Então abri outra pasta, aquela com todas as capturas de tela que eu vinha tirando secretamente há semanas. Começou com mensagens de texto estranhas que ele tentava esconder. Depois, evidências de transferências suspeitas e contas com as quais nunca havíamos concordado. Mas naquele dia, encontrei algo que fez minhas mãos congelarem completamente. Um texto no telefone de Cassiano, da noite anterior, sincronizado automaticamente com seu e-mail de backup. Um e-mail ao qual eu tinha acesso porque ele havia me dado no início de nosso casamento e tinha esquecido de mudar a senha. A mensagem continha uma captura de tela de uma planilha, um plano financeiro. Havia números grandes, um esquema de divisão de lucros e uma nota que deixou todo o meu corpo tenso. Após a liberação dos fundos, vamos nos mudar imediatamente. Usei o nome da Lisandra. Ela não pode fugir. Ela será responsável por toda a dívida restante. Parei de respirar por alguns segundos. Todo o plano de vida dele foi construído usando o meu nome como combustível. Havia também uma nota de voz, que reproduzi imediatamente. A voz de Cassiano era clara. Não se preocupe, Pri. A Lisandra é a pessoa mais fácil de enganar. Ela acha que eu sou fiel. Eu apenas digo a ela que vou trabalhar até tarde e ela acredita em mim sem questionar. Ela nem sabe que a empresa do seu pai precisa que eu me aproxime do Jardel. Em seguida, veio a voz confiante de Sabrina. Se o Jardel quiser investir, papai te promoverá. Mas você tem que resolver sua vida em casa primeiro. Não pode trazer junto uma esposa velha com um passado no interior. Fechei o laptop lentamente segurando uma respiração pesada. Havia um aperto no meu peito, mas não era de tristeza, decepção. Sim, mas o que senti mais forte do que isso foi uma devastação que estava se transformando em determinação. Como alguém que eu ajudei por anos, alguém cujas bagunças financeiras encobri, alguém que vivia do dinheiro que ganhei trabalhando até tarde, poderia me ver como um fardo? Abri a gaveta da minha mesa e tirei uma pasta cheia de extratos bancários impressos. Havia muitas transações que eu costumava pensar que eram para despesas de escritório, mas agora todas tinham um novo significado. Comecei a
marcar cada coisa estranha. Grandes retiradas de dinheiro em espécie, compras de itens de luxo que nunca vi, reservas de hotel para dois. Folha após folha, espalhei tudo na mesa. Pela primeira vez na vida, vi a imagem geral que havia sido escondida de mim. Eu não era a esposa ingênua que eles pensavam que eu era. Eu não era uma mulher fraca que eles poderiam esmagar sem lutar. Eu tinha evidências, percepção, habilidades e algo muito mais poderoso do que tudo isso: determinação. Com mãos lentas, mas firmes, compilei todos os documentos em uma pasta grande. Naquela noite, copiei tudo em um pendrive e guardei no lugar mais seguro em que pude pensar. Mas no momento em que eu estava prestes a fechar meu laptop, chegou um novo e-mail. Meu coração disparou. Não foi de medo, mas porque algo parecia estranho. O nome era familiar, mas não percebi na hora. A linha de assunto dizia: "É você?" O e-mail continha um anexo, um relatório financeiro que ajudei a corrigir anonimamente. Abaixo dele havia uma frase curta que me deu arrepios. "Há muito tempo venho querendo saber quem corrigiu este relatório. Sua análise nos salvou de bilhões de reais em perdas. Se você estiver lendo isso, gostaria de me encontrar com você." Olhei para a identidade do remetente. O nome completo era exibido claramente: Jardel Camargo, o homem de quem todas as empresas queriam se aproximar, o homem que meu marido tinha como alvo para seu futuro, o homem que agora me enviava e-mails como se estivesse esperando eu abrir uma porta. Minha mão cobriu lentamente minha boca. Naquele momento, eu sabia que o universo estava devolvendo algo que havia sido tirado de mim. E a noite em que Jardel se encontrou comigo no restaurante não foi o início da história. Foi apenas a cena de abertura de um longo plano que esteve secretamente em movimento por anos. E eu estava apenas começando a perceber que não era mais uma vítima nesta história. Eu era aquela que reescreveria a direção da minha própria vida. Fiquei olhando para o e-mail de Jardel por um longo tempo, tanto tempo que a tela do laptop escureceu sozinha. Meus dedos ainda pairavam sobre o teclado, mas nenhuma palavra saiu. Durante anos, trabalhei em silêncio, uma sombra por trás de relatórios importantes. Nunca tinha passado pela minha cabeça que alguém do calibre dele notaria minha existência. Fechei os olhos. Naquele momento, todos os insultos que já ouvi do meu marido e da família dele ecoaram de volta como uma memória que desaparece. Esposa ingênua, mulher do interior, ela não consegue entender de negócios. Ela deveria ser grata por viver do dinheiro do Cassiano. E agora um CEO, cujo nome impunha respeito nas salas de reuniões de todo o país, estava procurando por mim. Não meu marido, não sua amante, mas eu. Digitei uma resposta com as mãos ainda trêmulas. "Sim, sou eu e gostaria de nos encontrarmos." A mensagem foi enviada. Menos de 5 minutos depois, uma resposta chegou. Meu coração parecia ter caído no estômago. Esta não era apenas uma reunião qualquer. Este era um ponto de virada que eu nem sequer ousara imaginar. Mas eu sabia de uma coisa. Eu não poderia ir sem levar todas as evidências que me prendiam por tanto tempo. Eu tinha que ir não como uma esposa sofredora, mas como alguém no controle da situação. Na manhã seguinte, escolhi uma blusa branca simples e calças elegantes. Não glamourosa, não chamativa, mas limpa e profissional. Prendi meu cabelo, ordenadamente, e apliquei uma maquiagem mínima. Eu queria que Jardel me visse como eu queria ser vista. Calma, clara e não como uma vítima. O local do encontro foi em um andar alto de um prédio comercial, cujo nome prefiro não mencionar. Quando as portas do elevador se abriram, um assistente me esperando. "Senhorita Lisandra, por aqui, por favor. O senhor Camargo está esperando." Passo a passo, entrei em uma espaçosa sala de reuniões. Suas paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de toda a cidade. Em uma longa mesa, havia apenas uma pessoa sentada, lendo um documento e batendo na mesa com um ritmo lento. Jardel olhou para cima quando entrei, e seus olhos encontraram os meus por um longo momento. Ele não estava julgando minha aparência, mas minha presença.
Então você é a analista silenciosa, ele disse, com a voz calma, mas cheia de significado. Dei um leve sorriso. Eu não sabia que você tinha um nome para mim. Eu dou um nome a qualquer um que consiga resolver um problema que até minha equipe deixa passar, ele disse, fechando o documento. E você fez isso mais de uma vez. Um pequeno tremor percorreu meu peito. Era estranho ouvir isso dito diretamente por alguém tão respeitado. Meu próprio marido nem sequer admitia que eu era boa com números. Jardel gesticulou para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Me conte tudo. Sentei-me e tirei a pasta com a evidência inicial. Extratos bancários, capturas de tela do chat, gravações curtas. Minha mão estava firme, embora meu coração estivesse pesado com uma mistura de raiva e alívio. Meu marido usou meu nome como fiadora de um empréstimo sem minha permissão. Ele também está montando um esquema para me prender a uma dívida de 2.500.000 reais, eu disse devagar. E ele está trabalhando com alguém, você sabe, Sabrina Rios. Jardel assentiu levemente, sua expressão se tornando mais séria. Já ouvi falar da reputação dela. Eu continuei. Eles estão usando meu nome e planejando se divorciar de mim depois que um grande projeto for financiado. O plano deles envolve usar a empresa da família da Sabrina para se aproximar de você. Jardel ficou em silêncio, não surpreso, mas retendo algo. Então, eles acham que eu faria parceria com alguém que falsifica dados, explora o cônjuge e bagunça os relatórios apenas para conseguir uma promoção? A voz dele ficou fria. Parece que seu marido realmente acha que o mundo dos negócios pode ser enganado tão facilmente. Olhei um pouco para baixo. Não sei por onde começar, mas quero virar o jogo, não com violência ou drama. Quero que tudo seja exposto com elegância e de forma totalmente legal pela primeira vez. Jardel sorriu mais abertamente. É por isso que eu queria me encontrar com você. Olhei para ele surpresa. O que você quer dizer? Jardel recostou-se na cadeira. Não sou de confiar facilmente em relatórios, mas os que você enviou através do intermediário salvaram bilhões de reais em investimentos. Você corrigiu truques financeiros que até minha equipe deixou passar. Ele parou por um momento. E quero que você saiba que não é tão fraca quanto eles te fazem acreditar. Meu peito ficou quente, como se algo suprimido por muito tempo finalmente estivesse sendo liberado. Jardel abriu seu tablet e me mostrou uma coisa. Este é um documento de uma nova empresa, uma entidade comercial que, se você concordar, ajudarei você a estabelecer. É assim que você pode proteger todos os seus ativos antes que seu marido possa tocar-los novamente. Gelei. Você está disposto a me ajudar? Não estou ajudando por pena, ele respondeu com firmeza. Estou ajudando porque você merece e porque eu queria saber há muito tempo quem era a mulher brilhante por trás dessas análises. A sala pareceu menor, seja pela tensão ou porque meu coração estava começando a bater mais rápido. Engoli em seco lentamente. Nesse caso, eu farei tudo. Mas eu quero uma coisa. Senhor Camargo, qual é? Quero que a última noite em que eles rirem seja a primeira noite em que exporei tudo. Jardel assentiu. Vamos preparar o palco. Ele me entregou uma pasta com um plano legal técnico e disse: esse jantar será um momento que eles nunca imaginaram. E você não o enfrentará sozinha. Fiquei em silêncio por um longo tempo porque, pela primeira vez na minha vida, alguém estava ao meu lado. Não atrás de mim ou acima de mim. Alguém que via minhas habilidades, não minhas falhas. Alguém que me encorajou o suficiente para dizer a mim mesma: não sou mais a mulher que encobre as falhas do marido. Não, sou mais a esposa que eles desprezam. Não sou mais uma sombra. E enquanto eu saía daquela sala de reuniões, a atmosfera parecia diferente. Meus passos eram mais firmes, minha respiração mais profunda. O mundo parecia mais brilhante. Porque aquele jantar não era apenas um palco para destruir Cassiano. Era um palco para uma nova Lisandra. Não mais uma vítima, mas a mentora do fim da vida de alguém que se achava intocável. Os dias que antecederam o jantar pareceram longos, mas calculados. Cada passo que eu dava tinha que ser preciso, limpo
e não deixar margem para erros. Eu não podia ser imprudente, eu não podia parecer suspeita. Eu não podia dar a Cassiano a menor chance de ler meus movimentos. Pelo contrário, eu precisava continuar sendo a esposa ingênua na mente dele, a mulher que ele descartaria assim que seu plano estivesse completo. Naquela manhã, enquanto ele arrumava a gravata em frente ao espelho, falou, olhando para o próprio reflexo. Não para mim. Lisandra, tenho uma viagem de negócios de 3 dias. Não me espere acordada. Aquele tom de superioridade, aquele jeito desdenhoso de falar, não me perfurava mais como antes. Eu apenas assenti. Cuidado. Cassiano soltou uma risada pequena, beijando minha testa da maneira mais cínica que já vi, como se estivesse tocando alguém que nem merecia sua atenção. Se ele soubesse o que eu estava fazendo durante aqueles 3 dias, ele nunca teria ousado me tocar. Novamente, meu primeiro passo foi o banco. Sentei-me de frente para um funcionário solicitando o bloqueio de todo o acesso financeiro. Como as contas e cartões estavam em meu nome, o processo foi fácil. Apenas uma verificação de impressão digital e uma assinatura. Então, todo acesso vinculado a terceiros será fechado, senhora? O funcionário perguntou. Olhei para ele com um leve sorriso. Sim, a partir de hoje, sou a única proprietária legal. O funcionário assentiu. Tudo bem, foi bloqueado. Uma corda foi cortada. Em seguida, fui ao cartório que Jardel havia recomendado. Este não era um cartório comum. O tabelião era experiente em lidar com casos de manipulação financeira dentro de um casamento. Todos os bens em seu nome serão transferidos para uma nova entidade comercial, ele disse, examinando meus documentos. Entreguei uma pilha de papéis, a escritura de uma pequena propriedade que herdei do meu pai, alguns pequenos investimentos em ações que escondi do meu marido e o saldo da conta poupança que usei para salvar a família, o dele. O tabelião folheou os arquivos sem surpresa. Você compilou tudo perfeitamente. Anos de trabalho, respondi secamente. Ele respondeu com um olhar difícil de decifrar, uma mistura de admiração e simpatia. 2 cordas foram cortadas. Enquanto eu cuidava de todos os assuntos formais no cartório e legais, Jardel estava agindo em outra frente. Ele contatou importantes parceiros de negócios, as pessoas de quem meu marido queria se aproximar, as pessoas com quem a família da Sabrina esperava expandir sua rede. Quero que todos vocês estejam naquele restaurante amanhã à noite, Jardel disse, em um telefonema que ouvi no viva voz. Há algo que vocês precisam ver. Eu não sabia o que eles disseram em resposta, mas o tom de Jardel não deixava margem para recusa. Ele também foi pessoalmente ao restaurante. O gerente sorriu nervosamente quando o viu. Certifique-se de que a mesa para 2 não seja movida, ordenou Jardel. Deixe os convidados deles sentarem exatamente ali. Claro, senhor, o gerente respondeu obediente. E quero que as imagens das câmeras de segurança daquela noite sejam salvas. Nada deve ser excluído. Claro, senhor. 3 cordas foram cortadas. Em casa, desempenhei meu papel com perfeição. Quando minha sogra veio com um novo pedido, mais dinheiro para a reforma do pátio, eu apenas sorri. Sinto muito. Não posso agora. Minha sogra imediatamente ficou furiosa. Meu Deus, você está ficando cada dia mais pão dura. Você é uma esposa ou um fardo? Olhei para ela com calma. Talvez eu tenha ajudado com muita frequência e você tenha esquecido que tenho minha própria vida. Ela ficou em silêncio, provavelmente porque não esperava que eu respondesse. A voz que costumava ser trêmula e temerosa agora era firme. Talvez ela tenha sentido a mudança. Talvez não. O certo é que ela saiu com a cara amarrada. A noite antes do grande dia parecia o ar pesado antes de uma grande tempestade. Sentei-me no meu pequeno escritório, verificando todos os arquivos para ter certeza de que não havia brechas. A nova conta bancária estava ativa. Os ativos foram transferidos. A conta antiga estava isolada do acesso do meu marido. As evidências de backup estavam armazenadas na nuvem e em 2 pendrives diferentes. Quando fechei meu laptop, meu telefone vibrou.
Uma mensagem de Jardel, tudo pronto para amanhã à noite. Fechei os olhos, soltando a respiração lentamente. E na manhã seguinte, o momento que eu só tinha visto em filmes ou romances chegou. Mas eu nunca imaginei que isso aconteceria na minha própria vida. Cassiano se aproximou de mim, ajeitando o terno, espirrando a colônia que eu havia dado a ele como presente de aniversário. Ele segurou meus ombros, me olhando como se eu fosse um objeto inanimado. Lisandra, ele disse, com um sorriso cínico brincando em seus lábios. Não sei quando volto. Não me procure. Eu assenti gentilmente. Tudo bem. Então ele acrescentou as palavras que me fizeram perceber o quão profundamente ele me subestimava. Você cuida da casa, ok? Você sabe o seu lugar, não é? Uma mulher como você ficaria perdida se eu não tivesse pena de você. Sorri, o sorriso mais calmo que já lhe dei. Ele saiu assobiando, e assim que a porta se fechou, fiquei imóvel por alguns segundos. Não havia mais ansiedade, nem medo de ser abandonada, nem desejo de me apegar a algo que claramente só estava me machucando. Só restava uma coisa. Esta noite ele se sentaria em uma mesa com a mulher de quem tinha tanto orgulho. E eu me sentaria na mesa ao lado, testemunha de sua própria destruição. E ele nunca perceberia que, pela primeira vez na vida, eu estava vários passos à frente dele. Naquela noite, o restaurante sofisticado no coração da cidade parecia um cenário de filme. Os lustres brilhavam suavemente, as mesas estavam polidas até reluzir e o ar se enchia com o aroma de especiarias caras servidas apenas em ocasiões especiais. Os garçons se moviam num ritmo ensaiado, como uma orquestra bem afinada. Entrei sozinha. Meu vestido escuro caía graciosamente até meus tornozelos, simples, mas emoldurando meu corpo com uma dignidade silenciosa. Meu cabelo estava em um coque arrumado. Eu não usava joias chamativas, apenas pequenos, brincos que captavam a luz. Eu tinha escolhido tudo para não parecer glamourosa, mas sim digna. Porque esta não era uma noite para brilhar. Era uma noite para levantar o véu. O garçom, que sabia das instruções de Jardel, me guiou imediatamente. Minha mesa ficava bem ao lado da ocupada por Cassiano e Sabrina, separada apenas por uma pequena distância, perto o suficiente para ouvir cada palavra, perto o suficiente para sentir cada vibração da falsidade deles. Sentei-me lentamente, segurando o copo que acabara de ser enchido. Meus dedos estavam calmos, embora a sala inteira parecesse se aproximar de mim com adrenalina. Não muito tempo depois de me sentar, veio aquela risada. A risada que antes me fizera apaixonar agora soava como um deboche embrulhado em colônia cara. Pri, olhe para este lugar. Tão elegante. Quando formos oficiais, vou te levar para um lugar ainda mais privado. Sabrina jogou o cabelo. Claro, nós merecemos comer em lugares assim. Não como a sua casa. Prendi a respiração. Nossa casa era a casa que eu paguei. A Lisandra não saberá que estou aqui. Ela provavelmente está ocupada lavando louça em casa. Cassiano disse com uma risada. Olhei para a água no meu copo, não para evitá-los, mas para perceber o quão diferente eu estava esta noite. Como eu não ficava mais destruída pelas palavras deles. Eu estava apenas observando, vendo o quão pequenos eles eram no mundo que achavam que controlavam. Sabrina encostou a cabeça no ombro do meu marido. Assim que aquela licitação for aprovada, você simplesmente a deixa. Papai está pronto para cobrir tudo. Vamos apenas aproveitar nossa nova vida. Não se preocupe, gata, Cassiano respondeu. Usei o nome dela para todas as dívidas. Se houver algum problema, ela será a única a levar a culpa. Fechei os olhos por alguns segundos, apenas por um momento. Não pela dor, mas porque aquele sentimento amargo se transformara em algo muito mais nítido, claro. A convicção de que esta noite era a última em que eles ririam. Peguei lentamente meu telefone, liguei o gravador de voz e posicionei-o de frente para a mesa deles. Um garçom se aproximou. Posso lhe oferecer algo, senhora? Eu sorri levemente. Não, obrigada. Ele respondeu com um aceno respeitoso, uma atitude que meu marido nunca me deu.
E então, de repente, a sala inteira ficou em silêncio. A campainha do restaurante tocou. A porta se abriu lentamente e a luz de fora iluminou a figura que entrava. Jardel Camargo. Um pequeno murmúrio percorreu a sala. Algumas mesas começaram a sussurrar. Alguns até se sentaram mais eretos. Um homem com a reputação dele raramente aparecia em um restaurante público como este. Cassiano se assustou. Pri, olha, ele está aqui. Eu te disse que esta era uma grande oportunidade. Sabrina ajustou a postura. Um largo sorriso no rosto, esperando claramente que Jardel a visse como uma parceira de negócios adequada. Temos que chamá-lo mais tarde, Cassiano. Meu pai ficará emocionado se você conseguir se conectar com ele esta noite. Claro, gata, Cassiano disse, com a voz cheia de ambição. Esta é a noite que definirá nosso futuro. Mas eles não entendiam. Não esta noite. Não da maneira que imaginavam. Jardel ficou na entrada por alguns segundos, com os olhos varrendo todo o ambiente. E, no momento em que seu olhar me encontrou, soube que o show havia começado oficialmente. Ele passou lentamente pelas mesas VIP, os convidados virando-se para observar, atordoados. O gerente do restaurante imediatamente fez uma reverência respeitosa, e a cada passo que ele dava, a tensão na mesa ao lado aumentava. Cassiano começou a levantar a mão, pronto para gritar, Senhor Camargo. Jardel não se virou, não diminuiu o passo, não deu o menor reconhecimento à voz de Cassiano. Ele passou direto pela mesa deles, sem hesitar, sem pausa, sem olhar para baixo, até que finalmente parou em frente à minha mesa. Sabrina estremeceu como se tivesse acabado de ser atingida pela realidade. Cassiano congelou, seu rosto uma máscara de confusão e medo. Espero não estar atrasado, disse Jardel para mim, com a voz calma, mas alta o suficiente para todos os convidados ouvirem. Eu olhei para cima e sorri levemente. Eu estava apenas começando. Sem esperar convite, Jardel puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Ele acenou para o garçom. Junte-me a conta a desta senhora. Sou o convidado dela esta noite. O som do copo de Sabrina esbarrando e tilintando ecoou. Cassiano estava congelado como uma estátua rachada. Vi as expressões dele sem virar a cabeça, apenas pelo reflexo na janela ao meu lado. Medo, pânico, confusão. Eles tentaram se esconder. Pela primeira vez, senti que o ar daquela sala estava do meu lado. Cassiano abriu a boca, sua voz vacilando. Lisandra, o que você está? Virei-me lentamente para olhar para meu marido com uma calma que ele nunca tinha visto antes. Há muitas coisas que você não sabe sobre sua esposa. E naquele momento, antes que minhas palavras pudessem continuar, outra pessoa entrou no restaurante. Alguém que fez as 3 pessoas na mesa ao lado ficarem tensas simultaneamente, o gerente do restaurante, e ele carregava algo na mão. Um grande envelope lacrado, um envelope contendo registros de transações, comprovantes de reserva e uma lista dos convidados VIP presentes naquela noite. Tudo que Jardel havia solicitado para preparar o cenário. Um envelope que abriria o capítulo mais devastador da vida de Cassiano. Sorri levemente e me sentei mais ereta. Esta noite, disse para mim mesma, sua risada será a última coisa da qual você se arrependerá. E a mesa ao meu lado começou a rachar lentamente por dentro. O gerente do restaurante se aproximou com passos medidos, como se ele próprio tivesse medo de deixar cair o envelope que carregava. Era grande, grosso e lacrado, e qualquer convidado que o visse saberia que não era um envelope comum. Cassiano ficou tenso. Seu queixo caiu ligeiramente antes de ele se recompor rapidamente com um sorriso forçado. Há algo em que eu possa ajudá-lo? A voz dele tremia. O gerente não lhe respondeu. Ele parou bem ao lado da mesa onde Jardel e eu estávamos sentados e fez uma reverência respeitosa. Senhor Camargo, aqui estão todos os documentos e a lista de convidados importantes que você solicitou. O backup das imagens das câmeras de segurança também foi garantido. A mão de Cassiano escorregou da mesa. Sabrina prendeu a respiração, o corpo rígido como o de alguém que acabara de receber uma sentença de morte.
Jardel pegou o envelope casualmente, como se já soubesse exatamente o que havia dentro. Ele então deu um tapinha de leve na mão do gerente em agradecimento. Bom, guarde as outras cópias como combinamos. Sim, senhor. Depois que o gerente saiu, a atmosfera no restaurante ficou como o ar antes de um raio, tensa, e todos que conheciam o nome de Jardel começaram a prestar atenção à nossa conversa. Olhei para Cassiano. Ele parecia alguém que de repente havia perdido o chão. Lisandra, por que você está aqui com o senhor? Camargo? A voz dele estava quebrada. Não respondi. Apenas ergui meu copo, bebericando a água como alguém que assistia a uma peça da qual já sabia as falas, de cor. Então Jardel inclinou-se ligeiramente para a frente. O olhar dele estava direcionado para a mesa ao lado, para Cassiano e Sabrina, que estavam quase mortos de confusão. Senhor Cassiano Peçanha, não é? Jardel perguntou. Cassiano engoliu em seco. Sim, senhor. Eu sou Cassiano. Estávamos esperando uma chance de falar com o senhor sobre uma possível parceria. Que parceria? Jardel o interrompeu friamente. Aquela que você e o pai de sua amante planejaram sem qualquer base legal, ou aquela que você construiu usando o nome de sua esposa para uma dívida ilegal? A sala inteira prendeu a respiração. Sabrina agarrou o braço de Cassiano, o rosto branco como um lençol. Cassiano, do que ele está falando? Cassiano gaguejou. Senhor, acho que houve um mal-entendido. Jardel não lhe deu chance. Ele colocou o grande envelope na nossa mesa e tirou apenas um arquivo dele. Ele não o abriu. Ele apenas usou o envelope como símbolo de que estava no controle total do jogo. Nos últimos 6 meses, disse Jardel, cada palavra clara e contida, você tem enviado relatórios manipulados, tentando fraudar a avaliação do projeto e usando a posição da família da Sabrina para se esvaziar, pressionar algumas decisões internas na minha empresa. Cassiano ficou mortalmente pálido. Não, senhor. Nós reunimos muitos dados, mas esse não é o ponto principal. Jardel o interrompeu novamente, a voz fria. Ele virou-se para mim, o olhar suave, mas o tom ainda afiado como uma faca. O ponto principal é a mulher ao meu lado. E quando Jardel olhou para mim, senti o restaurante inteiro prender a respiração comigo. Lisandra Vilar não é a mulher ingênua que você tem menosprezado. Uma colher caiu em algum lugar atrás de nós. Alguém engasgou um pouco, talvez porque todos soubessem que a próxima frase seria um golpe que não poderia ser retirado. Ela é a analista que vem salvando vários de meus projetos de investimento. Cassiano parecia ter levado um golpe forte no peito. Ele recuou, sua cadeira, arrastando contra o chão com um som áspero. O quê? Sabrina olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Ela é sua esposa. Olhei para eles calmamente, não com arrogância ou agressividade, mas apenas mostrando-lhes a verdade que eles estavam escondendo de si mesmos. Jardel continuou. Toda vez que você nos enviava um relatório manipulado, nós o comparávamos com uma correção anônima que você não fazia ideia de onde vinha. Ele bateu de leve na mesa e a sala ficou ainda mais tensa. Veio de sua esposa, Cassiano. Cassiano balançou a cabeça devagar, a respiração saindo em arfadas curtas. Não, isso é impossível. Ela só tem o ensino médio. Educação não determina inteligência. Jardel respondeu categoricamente. Os fatos são mais fortes que os seus insultos. Sabrina falou de repente. Por quê? Por que ela está aqui com você? Qual é a sua relação? Jardel virou-se para ela, a voz caindo uma oitava. Ela está aqui, porque esta noite estou cortando todos os laços comerciais com qualquer um que use o nome de seu parceiro como escudo para dívidas e desfalques. Cassiano não conseguia respirar. Eu podia ver. O corpo inteiro dele estava tenso. O rosto ficou vermelho, depois pálido, depois vermelho novamente. A mão dele estendeu-se para um copo, mas quase o derrubou. Eu só. Tirei meu telefone, abri a pasta de gravações, passei para um dos arquivos e apertei o play. A própria voz de Cassiano encheu o ar, clara como o dia. Usei o nome dela para tudo. Ela não pode fugir. Assim que a licitação for aprovada,
Eu, simplesmente me divorcio dela. O restaurante ficou em silêncio. Um silêncio tão espesso que parecia estar sufocando a sala. Sabrina cobriu a boca com a mão, trêmula. Alguns convidados VIP começaram a sussurrar e vi dois deles reconhecerem a voz de Cassiano. Eu não tinha tocado a gravação alto, apenas o suficiente para que as duas mesas ouvissem, mas foi o suficiente para afogá-lo. Lisandra. A voz de Cassiano falhou. Você é cruel. Você armou para mim. Olhei para ele diretamente nos olhos. Não, você armou para si mesmo. Sabrina levantou-se de repente, sua cadeira tombando para trás. Eu não quero me envolver nisso. Cassiano, você disse que estava limpo. Sem olhar para trás, Sabrina se apressou em sair como se tivesse medo de que sua reputação fosse arruinada junto com a dele. E pela primeira vez desde que o conheci, Cassiano estava verdadeiramente sozinho. Ele segurou a mesa, a voz trêmula. Lisandra, eu posso explicar. Por favor, não faça isso. Encostei-me na minha cadeira. Fazer o quê? Perguntei calmamente. Diga a verdade ou enfrente as consequências do plano que você mesmo orquestrou. Ele abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as duas mãos. Enquanto isso, Jardel fechou o grande envelope à sua frente. Acredito, disse Jardel em um tom formal, que depois desta noite não haverá lugar para Cassiano Peçanha em toda a nossa rede de negócios. E eu vi no momento em que o mundo inteiro do meu marido desabou em um único suspiro. Ele olhou para mim, os olhos não mais desafiadores, não mais arrogantes, não mais raivosos, apenas amedrontados, muito amedrontados. Estou implorando. Não faça isso comigo. Ele sussurrou. Olhei para ele por um longo tempo, porque dentro de mim não havia grito triunfante, nem ódio querendo pular para fora. Havia apenas a calma de alguém que finalmente saiu das sombras. Cassiano, eu disse suavemente, mas com clareza suficiente para ser ouvida. Estou apenas devolvendo tudo o que você fez para mim. E antes que ele pudesse falar novamente, a porta do restaurante se abriu. Um funcionário da empresa de Cassiano entrou correndo procurando por alguém, olhos em pânico. Ele viu Cassiano e seu rosto mudou para o de alguém trazendo más notícias. Senhor Peçanha, solicitam que você compareça ao escritório principal amanhã de manhã. Ele engoliu em seco. Não é para uma reunião. Cassiano congelou, o corpo inteiro tremendo. É uma audiência disciplinar por suspeita de manipulação de dados e má conduta financeira. Cassiano desabou na cadeira. O restaurante estava congelado no tempo, e eu sabia que este era apenas o começo de sua queda. Na manhã seguinte àquela noite no restaurante, o ar da casa parecia um espaço vazio que não tinha mais dono. Não havia o som dos passos confiantes de Cassiano, nem o cheiro da colônia que costumava preencher a sala de estar enquanto ele se preparava para o trabalho. Sem o som de seu laptop digitando o que eu costumava tomar como um lembrete para cozinhar mais rápido, a casa estava silenciosa. Silenciosa como alguém que acabou de ter todas as suas máscaras arrancadas. Eu tinha acabado de fazer chá quando meu telefone vibrou. Cassiano, 14. Chamadas perdidas. Não atendi nenhuma. Fiquei apenas olhando para a tela do telefone, revivendo os momentos da noite passada. O rosto de Cassiano empalidecendo ao ouvir a gravação. Sabrina fugindo em pânico e Jardel sentado calmamente como se fosse o fim de um capítulo que ele já havia previsto. Meu telefone vibrou novamente. O número do escritório do meu marido. Eu atendi. Alô. Uma voz estressada e apressada de um funcionário. Dona Lisandra, gostaríamos de confirmar se o senhor Peçanha recebeu sua carta de demissão esta manhã. Eu pisquei. Carta de demissão? Isso mesmo, senhora. Após a avaliação de ontem à noite e o relatório da investigação interna, a direção decidiu rescindir seu contrato com a empresa. A partir de hoje. Sinto muito, mas esta é uma decisão final. Minha garganta apertou por um momento. Não porque eu estivesse surpresa, eu já esperava isso. Não porque senti pena dele. Eu já o havia deixado ir. Mas porque essa foi a primeira vez que eu realmente percebi quão rápido a queda de alguém pode acontecer quando suas mentiras são expostas de uma só vez.
Após o término da ligação, o som da porta sendo empurrada por fora foi alto. Bam! Cassiano entrou com uma expressão destruída. Olhos vermelhos, gravata torta e cabelo bagunçado, como se estivesse fugindo de algo com o qual não pudesse lutar. Lisandra, sua voz estava rouca. Por favor, me ajude. Não me movi. Não recuei. Não avancei. Apenas fiquei no canto da cozinha, segurando uma caneca de chá que começava a esfriar. Tudo está arruinado. Ele se aproximou, os passos incertos. Fui demitido. Estão todos me evitando. Sabrina bloqueou meu número. O pai dela não vai ajudar. Disseram que sou uma desgraça. Ele soluçou, cobrindo o rosto. Continuei em silêncio. Lisandra, perdi tudo. Você tem que me ajudar. Você é minha esposa, ele disse, agarrando minha manga. Afastei a mão dele lentamente, sem emoção. Não sou mais sua rede de apoio. Não diga isso. Você não entende. Vocês mulheres só conseguem viver de... Olhei para ele com severidade, tão severamente que as palavras morreram em sua garganta. Não se atreva a terminar essa frase, eu disse suavemente, mas mais penetrante que um grito. Hoje não. Não quando tudo o que você construiu sobre mentiras desmoronou diante de você. Ele desabou em uma cadeira de jantar, os ombros caindo. Pelo menos me devolva acesso às contas. Por favor, preciso de dinheiro para pagar essas dívidas. Cheguei mais perto, olhando para ele como alguém que via a realidade sem ilusões. Essas contas estão em meu nome, e você não tem mais o direito de tocá-las. Cassiano bateu o punho na mesa, mas o tempo todo fui eu quem. Eu o interrompi com um tom baixo, mas mortal. Fui eu quem pagou. Ele congelou. Eu paguei a hipoteca da casa de seus pais. Eu paguei a mensalidade da faculdade do seu irmão. Eu paguei a fatura do seu cartão de crédito. Eu salvei a face de sua família na frente de seus parentes. Fui eu quem trabalhou até tarde da noite, não você. Cada frase era um espelho que ele havia evitado por anos. E, pela primeira vez, ele foi forçado a olhar para si mesmo. Cassiano virou o rosto, a voz embargada. Eu não sabia. Achei que você fosse apenas uma esposa ingênua. Concluí a frase por ele. Ele mordeu o lábio, incapaz de responder. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Minha sogra entrou sem bater como sempre, mas sua expressão se transformou em fúria quando viu o estado de seu filho. Lisandra, o que você fez com o meu filho? Eu suspirei. A mulher nunca perguntou uma vez o que eu tinha feito por sua família. Para ela, eu era apenas uma ferramenta. Ergui uma sobrancelha. Eu não fiz nada. Este é o resultado do que o seu filho fez a si mesmo. Mentiras, ela gritou. Você deve ter armado para ele. Você é uma mulher astuta. Olhei para ela, enxergando através de todas as camadas de sua vida de mentiras. Você sabia que nos últimos 5 anos fui eu quem pagou sua hipoteca? Ela ficou em silêncio. Fui eu quem pagou sua conta de luz quando estava prestes a ser cortada. Ela congelou. Fui eu quem pagou suas contas de hospital quando você adoeceu no ano passado. Ela cobriu a boca. Fui eu quem secretamente salvou toda essa família, enquanto você me chamava de empregada a cada oportunidade. O corpo dela balançou. Ela procurou uma resposta, mas não encontrou nenhuma. Agora, eu disse em um tom que nunca havia saído de mim antes. Vocês podem aprender a viver do próprio dinheiro de vocês. Minha sogra congelou, depois deu um passo para trás, depois outro, antes de finalmente sair sem dizer mais uma palavra. Pela primeira vez, ela havia perdido sem poder revidar. Cassiano afundou na cadeira, com o rosto nas mãos. Lisandra, o que vou fazer agora? Eu realmente não tenho nada. Olhei para ele por muito tempo, porque neste ponto não havia mais nada contra o que retaliar ou defender. Não havia espaço para ódio, não havia espaço para perdão, apenas clareza. Comece do zero, respondi suavemente. Como todos em quem você já pisou. Ele olhou para mim com os olhos inchados. Eu posso voltar, certo? Podemos consertar isso. Dei um leve sorriso. Um sorriso que não era feliz. Não era condescendente, apenas definitivo.
Nós não vamos voltar, Cassiano. Ele ficou em silêncio. A casa estava quieta. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Na soleira parei por um momento. Entrarei com o pedido de divórcio amanhã. A porta se fechou. E pela primeira vez em anos, respirei o ar livre sem um peso no peito. Atrás de mim a casa afundou no silêncio. E na minha frente, um novo caminho começava a se abrir lentamente. Um tribunal de divórcio nunca é um lugar confortável para ninguém. Mas naquela manhã, entrei com os passos mais firmes da minha vida. Não havia tremor em meus joelhos, nem medo do veredicto. Havia apenas um alívio há muito esperado que eu não sentia há anos. Vim com uma advogada. Jardel me apresentou a uma profissional calma, assertiva e versada em lidar com casos de manipulação financeira no casamento. Cassiano já estava sentado no fundo da sala. Ele estava mais magro do que na última vez o vi. Seus olhos estavam fundos, o cabelo bagunçado e a camisa parecia ter sido usada de qualquer jeito. Ele olhou para mim como se procurasse ajuda, não como o homem que costumava me desprezar, me comandar, me diminuir e pensar que eu não era digna de estar ao seu lado. Lisandra, ele chamou suavemente. Não respondi, apenas me sentei. Quando o juiz entrou, a sala tornou-se formal, fria e preenchida com uma estrutura legal que ninguém poderia contestar. Minha advogada abriu os arquivos que preparamos. O documento da dívida de R$ 2.500.000 em meu nome, capturas de tela do caso dele, gravações dos insultos de Cassiano e dos planos de armadilhas financeiras, evidências de extratos bancários manipulados, meus registros médicos de anos de sofrimento mental e provas de minhas contribuições para as finanças da família dele sem nunca ter sido reconhecida. Quando a gravação foi tocada no tribunal, Cassiano abaixou a cabeça. Ele não negou nada. Não havia novas mentiras que ele pudesse criar, apenas o silêncio e um choro contido ocasional. O advogado de Cassiano tentou defender-lo. Meritíssimo, meu cliente estava apenas. Minha advogada o interrompeu com elegância. O seu cliente cometeu manipulação financeira, roubo de identidade, manipulação psicológica repetida. Todas as evidências estão aqui. Nenhuma interpretação é necessária. O juiz assentiu. O primeiro som do martelo ecoou. O tribunal reconhece que a Sentiu, esposa, é vítima de manipulação financeira e fraude administrativa. Cassiano olhou para cima, os olhos cheios de lágrimas, como alguém que acabara de perceber o quanto havia caído. E este era apenas o começo. O juiz continuou. Como a maior parte da dívida foi criada sem o consentimento da esposa e com base em fraude, o tribunal decide que toda a dívida não é de responsabilidade da senhora Lisandra. O segundo golpe do martelo bateu na bancada. Cassiano apertou os olhos. Vi seu orgulho desmoronar ainda mais. Além disso, todos os bens em nome de Lisandra Vilar permanecem como propriedade integral da senhora Lisandra. Nenhuma divisão, sem reivindicações. Cassiano ofegou como se tivesse ficado sem ar. Meritíssimo, por favor, eu não tenho mais nada. O juiz olhou para ele friamente. Você fez isso a si mesmo, senhor. O som final do martelo ecoou. O divórcio foi concedido. Tudo parecia silencioso, como se o mundo tivesse parado por um momento para abrir caminho para um novo capítulo na minha vida. Saindo do tribunal, o ar parecia diferente. O céu estava mais brilhante, o vento estava mais leve, até os meus passos pareciam pertencer a alguém que não estava mais carregando o fardo de outra pessoa. Na entrada do tribunal, Jardel estava esperando. Ele ficou com as mãos nos bolsos, olhando para mim com olhos que não julgavam, não sentiam pena, apenas respeito. Acabou? Ele perguntou gentilmente. Eu balancei a cabeça. Como você se sente? Ele sorriu levemente. Soltei um longo e profundo suspiro, como se finalmente pudesse respirar após me afogar por anos. Jardel acenou devagar. Bom. Em seguida, ele abriu a porta do carro para mim, um gesto simples que meu marido nunca tinha feito uma vez sequer. Agora é hora de viver a sua própria vida. Entrei no carro e, pela primeira vez desde o julgamento,
Sorri genuinamente. Algumas semanas se passaram e comecei a ficar ocupada construindo minha própria empresa de consultoria. Meu escritório era pequeno, apenas uma sala simples em um prédio de propriedade de Jardel. Meu laptop estava aberto para análises de projetos. E-mails de novos clientes choviam. Até mesmo pequenos investidores começavam a pedir meus conselhos, e toda noite eu voltava para a minha mãe, que agora morava em um lugar decente, não mais na casa apertada que pesava na minha alma. Às vezes, Jardel passava por lá com café ou apenas para perguntar: algum projeto interessante hoje? Ele nunca ultrapassava os limites, nunca forçava qualquer intimidade. Ele estava apenas lá, calmo, estável e respeitando o meu espaço. De uma certa maneira silenciosa, me senti vista como uma pessoa, não como uma ferramenta, não como um fardo, não como uma substituta. Com o passar dos dias, ficou mais claro que minha vida estava assumindo uma nova forma. Mas numa tarde, enquanto eu verificava uma nova carteira de ações para um cliente, uma notificação tocou no meu telefone. Um número desconhecido enviou uma mensagem. Cassiano quer falar. Ele não está bem. Fiquei encarando a tela por um longo tempo. Eu não o odiava. Eu também não o amava mais. Eu apenas tinha terminado. Não respondi à mensagem. Não porque eu fosse cruel, mas porque pela primeira vez na minha vida, eu estava escolhendo a mim mesma. Enquanto isso, em um lugar diferente, Cassiano estava sentado em um quarto alugado barato no interior, olhando para a tela rachada do celular, que estava cheia de notificações de cobradores de dívidas, mensagens de sua família, culpando e contas que ele não tinha como pagar. Sabrina havia desaparecido de sua vida. Sua família não ajudaria. Ele não tinha emprego, não tinha reputação, não tinha futuro de que pudesse se orgulhar. No bolso dele, apenas um anel, que restou a aliança de casamento que um dia lhe dei com minhas melhores esperanças. Agora aquele anel era inútil, assim como a vida que ele havia construído sobre mentiras. Ele olhou pela janela pela primeira vez. Ele chorou, sem se conter. Estou arruinado. Tudo está arruinado. E ele sabia em seu próprio silêncio que sua destruição não era culpa de ninguém além dele mesmo. Enquanto isso, eu saía do meu escritório com uma pasta na mão, fechando a pequena porta da minha sala de análise. Jardel estava esperando em frente ao elevador, com um sorriso caloroso. Pronta para a apresentação amanhã? Ele perguntou. Sorri levemente, mais pronta do que nunca. Caminhamos juntos em direção ao estacionamento, não muito próximos, não de mãos dadas. Mas a distância entre nós não era de estranhos, nem de alguém que quisesse possuir. Era a distância de duas pessoas que escolheram se respeitar. No meio daquela caminhada, percebi que finalmente estava vivendo como eu mesma, e meu passado estava morrendo em um quarto alugado e barato em algum lugar. Não era mais minha. Responsabilidade não era mais meu fardo. Meu capítulo havia mudado, mas um capítulo final ainda estava me esperando. Um capítulo que encerraria essa história com uma luz que eu nunca havia imaginado antes. A apresentação daquele dia foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Não apenas porque eu estava parada na frente de dezenas de empreendedores, senhores e analistas financeiros, mas porque eu estava lá como eu mesma. Não mais a esposa de alguém. Não mais a apoiadora silenciosa de uma família que me menosprezava. Não mais a sombra trabalhando nos bastidores. Fui convidada como oradora principal no maior fórum de negócios do mês. O tópico que eu mesma pedi foi proteção financeira para mulheres e os perigos da manipulação econômica no lar. Quando meu nome foi chamado, a sala explodiu em aplausos que eu nunca havia ouvido em toda a minha vida. Subi no palco, respirei fundo e segurei o apontador e a pilha de slides que eu mesma havia preparado. O holofote atingiu meu rosto e eu comecei a falar. Existem muitos tipos de abuso econômico, eu disse. Nem todos são visíveis. Alguns vêm através de pressão sutil. Alguns vêm através do uso do nome do parceiro. Alguns vêm aproveitando-se da indiferença ou bondade. Várias cabeças assentiram. Alguns olharam para baixo, como se segurassem algo.
Continuei com a voz firme, embora meu coração estivesse tremendo um pouco. Durante anos, não soube que estava sendo usada, manipulada e sistematicamente afogada em dívidas que não criei. A sala estava silenciosa. Até a respiração parecia ter sido contida. Mas quando abri os olhos, descobri uma coisa, que uma mulher, considerada incapaz, pode se reerguer da maneira mais honrosa. O slide mudou, mostrando um gráfico simples das etapas para a recuperação financeira pessoal, transferência de ativos, bloqueio de acesso à conta em banco, criação de uma entidade comercial independente e o processo de separação das finanças de um parceiro manipulador. Não mencionei o nome de Cassiano. Não o menosprezei. Eu apenas apresentei a verdade profissionalmente e isso foi muito mais devastador do que qualquer insulto. Quando a apresentação terminou, os aplausos encheram a sala. Não aplausos educados, mas uma longa ovação de pé que parecia um reconhecimento. Um sorriso que transmitia mais de 1000 palavras. Você silenciou a sala, ele disse. Dei uma risada suave. Eu apenas compartilhei o que as pessoas precisavam ouvir. E você fez isso com honra, ele respondeu. Ele me entregou uma garrafa de água, um gesto pequeno e simples. Mas para mim, parecia muito mais sincero do que todos os presentes caros que recebi no passado. Você chegou longe, Jardel disse, olhando para a tela onde meu nome ainda era exibido como a oradora principal. E acho que você irá ainda mais longe. Houve uma pequena pausa. Uma pausa que não foi constrangedora, mas calorosa. Não vou assumir a sua vida, ele disse, mas vou apoiar cada passo que você der, contanto que me permita. Olhei para ele e sorri levemente. Um sorriso que não foi apressado, nem tímido, nem forçado. O sorriso de alguém que finalmente se curou de feridas antigas. Vamos ver aonde a vida nos leva, respondi. Ele acenou devagar. Não há necessidade de pressa. Pela primeira vez, senti uma relação saudável, sem dominância, sem manipulação, sem cobranças. Apenas dois seres humanos que se respeitavam. Poucos meses depois, minha vida havia mudado mais do que eu poderia imaginar. Minha empresa de consultoria estava crescendo rapidamente. Eu estava lidando com portfólios de grandes empresas. Eu dava treinamento financeiro gratuito para mulheres vítimas de manipulação econômica. Minha mãe vivia em uma casa confortável. Eu tinha um escritório com uma grande janela com vista para a cidade à noite. Meu mundo, que antes era pequeno e escuro, agora estava cheio de uma luz que não ofuscava. E uma noite, após uma longa reunião com minha pequena equipe, saí para a varanda do meu novo escritório. A brisa da noite era suave e as luzes da cidade brilhavam como estrelas sob o céu. Fiquei lá, sozinha, mas não solitária. Eu segurava um novo cartão de visita, elegante, simples, com um fino relevo. Lisandra Vilar, fundadora e analista-chefe, Advisory Group. Este cartão não era apenas um emprego. Era a minha identidade, que meu marido outrora escondera, que meus sogros outrora menosprezavam, e que eu mesma secretamente acalentava em meus sonhos. Agora eu a possuía por completo. Meu celular tocou. Uma mensagem de Jardel. Sua apresentação na próxima semana foi confirmada. Se precisar de ajuda para se preparar, estarei no andar de baixo. Eu sorri de leve e respondi simplesmente: obrigada. Estou pronta. Tudo parecia certo, sem nenhum drama exagerado, sem pressa para perseguir o futuro, apenas duas linhas de vida correndo em paralelo, que talvez um dia se cruzassem, mais profundamente. Coloquei meu telefone na mesa, fechei os olhos por um momento e deixei a brisa noturna acariciar meu rosto. Em meu coração, sussurrei, não para ninguém, mas para mim mesma. Eu costumava sentar na mesa ao lado, uma sombra na vida de outra pessoa. Agora, eles são as sombras do meu passado. Abri os olhos. A cidade à minha frente estava brilhando, assim como a minha vida. E a história que começou em uma mesa num restaurante terminou com uma mulher que finalmente se encontrou, seu eu inteiro, seu eu valioso, ela mesma.
que nunca mais se sentaria à mesa ao lado de ninguém.